Prezados alunos, muito bom dia. Meu nome é Rodrigo Aguiar e eu vou ministrar para vocês a disciplina de Arte, Cultura Material e Agência. O objetivo desse vídeo é situar vocês em relação aos conteúdos que serão ministrados nesse momento de pandemia em que estamos fazendo aulas à distância. É o resultado de toda a intervenção humana na natureza. Nós utilizamos elementos da natureza, transformamos esses elementos em artefatos que vão, de certa forma, potencializar a nossa ação no meio que a gente vive. Inicialmente entendíamos essas coisas como mero produto dessa intervenção humana na natureza, mas a partir do momento em que vamos conhecendo melhor o papel da cultura material nas sociedades, vamos entender que essas coisas, entre aspas, esses artefatos, vão interferir significativamente na vida das pessoas. Esses artefatos passam então a ser parte de uma sociedade. Eles não são meros objetos ou artefatos, são sim entidades participantes da vida social. Com esse novo conceito, outros campos da ciência, que não só a arqueologia e a antropologia, vão se dedicar também ao estudo da cultura material, como a história e, mais recentemente, até mesmo a sociologia, com as propostas de Bruno Latour. Entre idas e vindas, motivos e objetivos, a cultura material foi se cristalizando como um campo sólido de trabalho dentro das ciências sociais. E dentro dessa disciplina, nosso objetivo é tanto traçar esse percurso como entender a cultura material a partir da perspectiva da antropologia da arte. Colecionar artefatos e objetos é algo que remonta aos tempos imemoriais. Temos, por exemplo, Grécia, com o museu, o Panteão das Musas, da cidade de Alexandria, onde objetos de longínquos cantos e também objetos artísticos eram depositados. Roma também continuou com essa tradição de colecionar objetos de diferentes pontos do seu império. Já no Renascimento, nós temos a formação dos gabinetes de curiosidade. As elites da época montavam salas com artefatos vindos dos diferentes cantos do mundo. Também tinham animais taxidermiados, coleções geológicas. Esses gabinetes de curiosidade lentamente se tornarão os museus que aparecerão logo em seguida. Então se tornam os pontos referenciais para o estudo das culturas humanas a partir dos artefatos e dos objetos. Posteriormente, nós temos as épocas das grandes navegações, das expansões coloniais. As novas colônias, com seus povos, com seus climas, a sua geologia, vai despertar o interesse de certos pesquisadores. Daí ganha força o estudo da natureza, a história natural. Nós vamos estudar a natureza e as pessoas que estão nesses espaços. A história natural vai se tornar também um substrato importante para a formação de uma escola antropológica do século XIX, chamada evolucionismo. Os antropólogos evolucionistas, eles vão se apoiar nas coleções de gabinetes, ou seja, essas coleções que vêm desde os gabinetes de curiosidade e que depois vão formar os museus. Havia muitas coleções sobre povos de diferentes pontos do mundo depositadas em diferentes locais, em diferentes museus. E esses antropólogos, então, vão se dedicar a estudar os povos a partir dessa cultura material. Ainda que pese o problema do evolucionismo, de entender a humanidade de uma forma preconceituosa, vendo sociedades primitivas e sociedades civilizadas, esse estudo da cultura material teve também sua importância para a antropologia. Com o surgimento da etnografia clássica, há um rompimento com a tradição antropológica, evolucionista, de estudo de povos a partir dos objetos em gabinetes, e passa-se a estudar as sociedades desde a observação direta. Com isso, o interesse na cultura material sofre uma queda. Os antropólogos não estão mais interessados nos produtos e nos artefatos que as sociedades
fazem, né? Não estão mais interessados na produção material, mas sim em elementos de organização social. Mesmo assim, nós vamos ter ali duas figuras centrais no estudo das culturas materiais. Uma é Levi-Strauss, que durante seu tempo entre os Cadwell, que hoje estão no estado de Mato Grosso do Sul, ele desenvolve uma análise da arte dessa sociedade. E também Franz Boas, com a publicação de Arte Primitiva. São estudos que garantem a manutenção do interesse da antropologia pelas manifestações artísticas e pelos objetos de arte. Ainda assim, o interesse pela cultura material se torna bem mais restrito. A disciplina que mantém seu interesse na cultura material, claro, é a arqueologia, porque o objeto, os artefatos são o foco de seu estudo. Ainda assim, a visão da arqueologia sobre os artefatos até então era muito restrita, era simplesmente uma adaptação humana às pressões do ambiente. Também refletia questões de status e prestígio. Essa visão é muito rasa se pensarmos na cultura material hoje, né? Uma visão muito limitada. Hoje entendemos a cultura material como algo muito mais complexo do que isso. A partir da década de 1980 e especialmente 1990, aparece uma nova tendência no estudo da antropologia da arte. Com Alfred Gell se institui o conceito de agência. O que é agência? Teoricamente é a capacidade socioculturalmente mediada que o objeto tem de agir. O objeto não seria simplesmente um objeto, mas sim uma entidade participante da vida social. Esse objeto é capaz de interferir no fluxo ordinário da vida social. Essa perspectiva de Alfred Gell mudou a forma como antropólogos e historiadores passaram a ver a cultura material, especialmente na antropologia e na história da arte. Passou-se a entender, então, a cultura material como algo participante da vida social, né? Mas, claro que a proposta de Alfred Gell não passou livre de críticas. Talvez o maior problema de Alfred Gell seja, ele nunca admitiu que os objetos de arte são portadores de significados. Ele acha que os significados são os humanos que atribuem para esses objetos, que eles não portam ideias, que eles não portam ideologias. E é claro que há uma corrente da semiótica que teceu duras críticas, entre eles está o Howard Morphy e o Robert Leighton. Eles dizem que sim, que objetos de arte são portadores de significados, têm significados e são portadores de significados, e que Alfred Gell estaria redondamente enganado nesse aspecto. Ainda que pese as críticas sobre Alfred Gell, ele abriu caminho sim para uma nova escola antropológica. Novamente, nós temos uma retomada do interesse da antropologia pela cultura material, e a obra de Alfred Gell foi de fundamental importância para essa retomada. No Brasil, nós temos um caso muito interessante, que é a proposta de Viveiros de Castro. Eduardo Viveiros de Castro instituiu o que nós podemos chamar de perspectivismo ameríndio. O que isso quer dizer? No perspectivismo, atributos que nós pensamos que são exclusivos dos seres humanos, como desejos, fúria, intencionalidades, são atribuídos também a seres não humanos, que podem ser animais, entidades espirituais, ou podem ser inclusive objetos. Objetos não seriam só objetos, mas seriam em si propriamente entidades. Nós temos em alguns artefatos religiosos indígenas, como em Baracá, a prova clara disso. Para eles, esses artefatos não são meros objetos. E uma pessoa que porta esse artefato não é dono desse objeto, ele é simplesmente o curador, porque esse objeto em si é uma entidade, então ele não pode ter dono. Então, no perspectivismo, a forma como nós entendemos o mundo também pode ser vista por esses seres não humanos. Como esses seres não humanos entendem os humanos? Isso constrói uma grande relação entre humanos e não humanos, entre humanos e objetos, entre humanos e entidades espirituais. O mundo ele vai se organizar a partir dessas relações, coisa que na nossa sociedade ocidental ela está muito distante do nosso pensamento,
Nós não entendemos objetos e animais como seres que necessitam de interação e que constroem a nossa vida social. Agora, com a humanização dos animais, sim, há pessoas que já tendem mais a ver os animais como seres participantes da vida social ativamente. Mas ainda assim é um pensamento muito fugidio para a sociedade ocidental. Isso mostra que a nossa ideia sobre objetos e sobre animais, ela é muito culturalmente construída, né? Outras sociedades têm ideias muito diferentes sobre a participação dessas categorias na vida social. Há também a perspectiva biográfica. Nós tentamos estudar a cultura material a partir da trajetória que um determinado objeto constitui ao longo de sua vida, de sua existência, né? Então, basicamente seria entender um objeto tal qual uma pessoa. As pessoas têm biografias, os objetos também têm biografias. Eles foram produzidos por um determinado artista, numa determinada sociedade e num determinado contexto para uma finalidade específica, né? Em determinadas situações esse objeto muda de contexto, ou seja, sai de uma sociedade e vai para outra. Quando ele faz essa mudança de contexto, novas significações são atribuídas, ou seja, esses objetos são ressignificados. Para entender isso um pouco melhor, vamos olhar as coleções de museu. Um artefato que originalmente pertencia a uma determinada sociedade, foi feito para uma determinada finalidade e a sua elaboração seguiu certos protocolos étnicos, por isso ele é um objeto étnico. A gente pode identificar o grupo étnico que fez esse artefato a partir de sua forma e estilo. Ele é tirado desse contexto e levado a um museu. Então o que acontece? Nesse museu ele passa a ser estudado por pessoas, alunos de mestrado, alunos de doutorado, pesquisadores de outra natureza, e eles constroem novas narrativas sobre esses objetos. Então vamos entender os objetos da seguinte forma: eles são coisas físicas, mas que a eles são atribuídas camadas de significados, né? Então quando o objeto muda de cenário, muda de contexto, uma nova camada de significado é atribuída a esse objeto. A partir daí começamos a entender essa questão da perspectiva biográfica, dos simbolismos por detrás da produção material e como isso é importante para as sociedades e muda o seu grau de importância e sua forma de participação quando são alterados de contexto. Eu gosto muito de usar o exemplo da lata de biscoito. Imaginem vocês, né, no caso dos nossos avós, que tinham várias fotos da família, né? Essa avó comprou uma lata de biscoito. A partir do momento que a lata de biscoito que o biscoito foi comido, foi consumido, né, essa lata se torna também um objeto de decoração. E essa avó passa a guardar as fotografias dentro da lata de biscoito. Então vamos pensar a perspectiva biográfica. Inicialmente essa lata de biscoito foi feita para acomodar os biscoitos que iriam ser comidos numa refeição. Depois disso, por ele ser bonito, na perspectiva de uma certa pessoa, ele passa a integrar a sala como um objeto de decoração. Depois, ele passa a ser também o receptáculo das memórias familiares, a partir do momento que as fotografias são lá dentro colocadas. E agora vamos pensar numa outra hipótese. Essa lata passou a ser adquirida por um antiquário, né? E esse antiquário coloca à venda. E uma nova pessoa vai lá e compra esse artefato como um artefato vintage. Ou seja, novamente uma nova camada significada é depositada e ele passa a ser uma peça de decoração. O que começou como uma simples lata de biscoito passou a se tornar, né, diferentes coisas ao longo da sua história, né? E até o momento em que ele é descartado, né? Passa a não ter mais utilidade ou se deteriora e é descartado. Esse exemplo é muito didático para entendermos a trajetória, a biografia das coisas, dos objetos. Nós temos dois pesquisadores que trabalham muito bem essa questão da perspectiva biográfica e dos valores atribuídos a objetos. Um deles é Arun Appadurai, né, que trabalha a vida social das coisas.
Dentro dessa obra organizada por Appadurai também há o Igor Koptov, que vai discutir os objetos a partir de seus valores. Um objeto pode ter valor comercial em uma determinada sociedade e num determinado contexto, e noutra não ter valor comercial, ser um valor muito mais simbólico, um valor de troca, um valor de prestígio, de status. Então os valores, sejam eles comerciais ou simbólicos, eles flutuam de sociedade para sociedade, de momentos para momentos. Para ilustrar isso um pouco melhor, eu vou falar da moeda de R$1 que foi cunhada por ocasião das Olimpíadas do Brasil. Como se tornou um objeto desejado por colecionadores, essa moeda de R$1 passou a valer depois R$10, R$20, até R$100. Então entendam que o valor monetário é simples convenção. O valor simbólico é mais do que rege as coisas, né? A forma como entendemos as coisas. Tanto que R$1 passa a valer 10, 20 ou 100 reais. É um pouco estranho, mas é um exemplo muito didático para entender como atribuímos simbolismos. E que esse simbolismo movimenta muito mais a nossa relação com as coisas do que meros conceitos monetários. Todos os temas que nós discutimos no perspectivismo ameríndio vão ser retomados num novo momento, numa antropologia hipermoderna ou pós-moderna, em que os objetos passam a ser entendidos de uma forma muito similar ao que a gente via no perspectivismo. Por exemplo, Bruno Latour vai dizer que nós produzimos durante muito tempo uma perspectiva errada sobre como avaliar, como estudar as sociedades. Essas dicotomias que nós criamos, como superficialidade, profundidade, perto, distante, alto, baixo, são simplesmente um reflexo da nossa mente métrica. Por que nós temos uma mente métrica? Isso é um reflexo da nossa própria biologia. Nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. E essa biologia faz com que a gente entenda o mundo a partir de um referencial métrico. Mas o mundo não é bem assim, né? A física quântica está mostrando para nós que o nosso conceito de realidade, de tempo, é muito diferente do que efetivamente podemos observar na natureza. Então, pensando nessa situação em que nós temos que repensar o mundo, Bruno Latour diz que a vida social não deve ser entendida como uma projeção de fatos, uma sucessão de fatos, mas sim como um capilar amorfo, né? O que determina a importância de um determinado evento, de um determinado ator social, seria a quantidade de conexões que essa entidade domina dentro desse capilar amorfo. Para poder estudar esse universo social a partir dessa nova perspectiva, Bruno Latour ele vai cunhar um novo termo, actantes. Então os atores sociais não passam a ser mais chamados de atores sociais, mas sim de actantes. O termo actantes ele vai abranger muito mais do que os meros humanos, né? Ele vai também abranger todas as entidades que participam da vida social, sejam elas materiais ou imateriais, sejam elas objetos, artefatos ou instituições sociais, enfim. Os actantes passam a ser todos os elementos que integram esse capilar amorfo, entre eles os humanos. Mas o humano não passa mais a ser visto como o único e exclusivo foco de interesse. Todos os actantes têm igual condições de participação da vida social dentro da perspectiva de Bruno Latour. Para isso, ele passou a estudar essas coisas dentro de uma nova corrente que ele chama teoria ator-rede. É estranho e curioso como a teoria ator-rede, ainda que talvez não tenha sido a intenção inicial de Bruno Latour, vai nos aproximar dos novos modelos de física, da física quântica, da teoria do caos, porque quando a gente passa a abolir os nossos conceitos métricos e passamos a dar valor a determinados
objetos e coisas que em tese não interfeririam tanto no fluxo ordinário da vida social, a gente começa a entender certos fenômenos sociais com muito mais propriedade. Eu vou dar um exemplo. O matemático Edward Lorenz, ele criou o que nós vamos chamar de teoria do caos. Como começou isso? Ele estava estudando modelos matemáticos, equações matemáticas, para tentar prever o tempo, o clima, meteorologia, né? E ele pensou o seguinte: bom, eu vou promover pequenas alterações, minúsculas alterações nessas equações matemáticas. E, em tese, é claro, essas alterações são pequenas, vão gerar resultados muito pequenos, alterações muito pequenas. Para a surpresa de Lorenz, as pequenas mudanças que ele fez na equação, coisa tipo 4, 5 casas decimais após a vírgula, gerou transformações gigantescas, né? E isso mostrou que nós precisamos levar a teoria do caos em consideração tanto para a questão da previsão climática e segundo que a previsão do clima é só uma previsão e que ela só é efetiva até 15 dias. Por quê? Por causa da teoria do caos. Então, da mesma forma, nas ciências sociais, há certos elementos que participam da vida social que nós pensamos ser elementos quase insignificantes, mas que eles podem ser a fonte de transformações imensas, gigantescas, significativas, né? Então, pensando bem, nós temos, né, uma nova perspectiva de entender a cultura material a partir da teoria Torrete e somando isso também a outras possibilidades, como a teoria do caos ou a física quântica. Isso transforma uma coisa que a humanidade sempre se apegou muito, que é o conceito de realidade. Muito bem, a gente pensa que existe uma realidade, né? E que essa realidade ela pode ser matematicamente e fisicamente medida. Mas e se a realidade não fosse bem como a gente pensa? Eu vou usar um outro exemplo da física quântica. A gente sabe desde a década de 1960 que existe uma dualidade onda-partícula, ou seja, um fóton, ele pode ora se comportar como onda, ora se comportar como partícula. Não é novidade. O problema é o seguinte: em 2018, cientistas da Universidade de Innsbruck, na Áustria, produziram um experimento baseado nessa dualidade onda-partícula, onde dois observadores, ao mesmo tempo, viram o mesmo fóton se comportar para um observador como partícula e para outro observador como onda. O que acontece nesse momento? Os nossos conceitos de realidade são absolutamente rasgados, né? Não há realidade como a gente entende. Há há potenciais formas de realidade, né? E isso, né, acabou mostrando que Bruno Latour tinha uma certa razão na forma de pensar como estudarmos as sociedades a partir da teoria Torrete, né? Nesse capilar amorfo, né, as sociedades seriam entendidas então como coisas que não podem ser medidas com a nossa perspectiva métrica, mas que se comportam a partir da forma como elas se entrelaçam e das conexões que elas se estabelecem. Bruno Latour usa um exemplo muito interessante. Um sujeito está falando ao telefone com a sua mãe, que está a 1000 km de distância, e ao lado dele tem outro sujeito esperando na fila para utilizar o telefone. Vamos pensar isso, na época tinha um orelhão, agora não tem mais, mas tudo bem, está lá no orelhão falando com a sua mãe e o outro sujeito ao lado esperando para utilizar. Esse sujeito ao lado está a apenas alguns metros dele, mas ele está muito mais próximo da sua mãe a 1000 km de distância do que esse sujeito que está ao seu lado. Então, isso é o que vai determinar a teoria Torrete, as formas, as intensidades das conexões. Quantas conexões um actante domina e as intensidades dessas conexões. Então, dito tudo isso, nós vemos essa relação entre teoria Torrete e teoria do caos e física quântica. A teoria do caos, que a gente já falou, né, de Lorenz, ela popularmente é conhecida como o efeito borboleta. O bater de uma borboleta no Brasil pode provocar uma tempestade na América do Norte. Isso é um exemplo caricatural e muito didático. Mas a teoria do caos ela quer dizer, na verdade, isso, que pequenas alterações podem provocar consequências gigantescas. Isso vale tanto para elementos físicos, para o clima, como também para a vida social, a partir da perspectiva da teoria Torrete de Bruno Latour.
Então, já pensando nesse novo conceito nosso, potencializado pela teoria Touré e pelas suas relações com a teoria do caos e com a física quântica, vamos analisar o velho mito da caverna de Platão. As pessoas estão lá, amarradas em uma caverna, olhando nas paredes as sombras que se projetam originárias da entrada da caverna. As pessoas que estão amarradas, elas veem essas sombras e pensam que essa sombra é realidade. Mas a realidade é o que se passa fora da caverna. Elas estão ali amarradas e pensando o tempo inteiro que aquela sombra, aquelas sombras, aquele jogo de sombras é a mais pura realidade. Então há sempre aquela evocação do líder messiânico, né? Que vai se libertar da caverna, vai na rua e vai ver a realidade do lado de fora, a realidade mesmo, não aquelas sombras, né? Vai ver que aquilo que toda a sociedade que está lá presa, amarrada, pensa que é realidade, mas não passa de uma ilusão, né? Então, essa questão da teoria do caos, da física quântica, das realidades, das não realidades e a própria dimensão do tempo, elas vão ser muito focais nas novas formas de contar a antropologia. A antropologia, em nenhum momento ela pretende ser um reflexo da realidade. Ela simplesmente apresenta potenciais formas de interpretar o espaço social em que vivemos. Sempre ciente de que se você busca a realidade, você está buscando algo inatingível, inalcançável. É quase uma ingenuidade. O que a gente sempre faz na antropologia é interpretar o universo social a partir de referenciais teóricos e metodológicos, né? E isso vai gerar o quê? Pela pós-modernidade, a gente já sabe que o resultado disso vai ser sempre uma representação em forma de texto acadêmico, né? Não uma realidade, não uma radiografia de um grupo social. A realidade, ela é relativa, o tempo também é relativo. A gente sabe hoje que o tempo passou a ser discutido como um fenômeno mais cultural do que físico, né? O tempo, ele, em tese, não existe uma dimensão tempo em separado. A partir de Einstein, a gente já sabe que nós temos uma única dimensão chamada espaço-tempo. É um tecido do universo. As coisas em diferentes momentos estão em diferentes pontos do tecido, não necessariamente separados por uma sucessão de eventos. Isso quer dizer o quê? Que potencialmente passado, presente e futuro estão acontecendo ao mesmo tempo, mas em diferentes pontos do tecido espaço-tempo.